Abraão se moveu pelo temor dos homens, e agora sua esposa está sendo levada para os aposentos do rei. Será que essa semente será contaminada? A semente do Salvador está em risco. A história da redenção acaba de viver uma reviravolta. Será que o Senhor vai nascer entre os homens? Será que essa semente vai ser contaminada? Sara está prestes a entrar no quarto do rei quando de repente... Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. O que será que aconteceu? Por que será que Sara não foi recebida pelo rei Abimeleque? Versículo 3. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então veja, gente, Abimeleque, em uma determinada noite, teve um sonho. E nesse sonho, o próprio Deus vai falar com ele. Gente, Deus se revela em sonhos muito comumente ao longo de toda a Bíblia. Mas essa história aqui é a primeira vez em que nós estamos vendo Deus se revelar a alguém, Deus falar com alguém através de um sonho, né? Deus já se manifestou em forma corpórea, Deus já se manifestou em visões, Deus já falou audivelmente, mas aqui nós estamos vendo pela primeira vez Deus se manifestando em sonho. E é muito interessante porque Deus está aqui se revelando em sonhos a um ímpio. E olha o que ele vai dizer a Abimeleque: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Então veja, gente, Deus alerta Abimeleque a respeito do pecado que ele estava prestes a cometer, avisando Abimeleque que aquela mulher que ele havia tomado para si, Sara, era uma mulher casada e que, portanto, ele estava prestes a receber o juízo divino. Ele iria morrer. Gente, eu vou adiantar um pouquinho a história. Lá no último versículo do nosso capítulo de hoje, a gente vai descobrir que provavelmente Abimeleque estava com uma doença, porque ele vai ser curado até o final deste capítulo. Então, muito provavelmente, Deus está dizendo aqui que ele vai morrer por conta desse relacionamento inapropriado que ele ia ter com essa mulher. Deus provavelmente está falando dessa doença, de que essa doença conduziria Abimeleque à morte, que era uma doença fatal, e que essa doença tinha vindo sobre Abimeleque como um juízo divino, como Deus intervindo na história para que aquela relação entre ele e Sara não acontecesse. Nós somos pecadores. A nossa natureza é uma natureza caída, contrária à de Deus, e por isso nós merecemos o juízo divino. Nós merecemos que a ira de Deus venha sobre nós. E por isso, gente, nós estamos destinados à morte eterna. Nós estamos condenados à morte eterna. Estamos condenados ao inferno, porque é isso que nós merecemos. Quando Adão pecou e se distanciou de Deus e passou essa natureza pecaminosa para todos os seus filhos, e nós somos filhos de Adão, por isso carregamos a natureza pecaminosa, nós nos tornamos mortos espiritualmente. Isso significa que não há vida em nosso espírito, porque nós nos distanciamos do Espírito que dá a vida. Toda a vida está em Deus, toda a vida está em Jesus. Por estarmos distantes de Deus, por não podermos nos relacionar mais com Deus por conta do nosso pecado, nós estamos mortos espiritualmente. E se não houver uma salvação, se não houver uma intervenção divina, abrindo os nossos olhos para que possamos voltar ao local onde há vida, para que possamos voltar ao coração de Deus, nós estamos condenados à morte eterna, a permanecermos nesse estado de queda deprovável para toda a eternidade, longe de Deus, onde está toda a vida. Versículo 4. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não me disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro.
e de mãos limpas. Então veja, gente, depois que Deus fala com Abimeleque em sonho e alerta ele que ele iria morrer porque a mulher com quem ele ia se deitar era uma mulher casada, Abimeleque vai falar com esse Deus, ele vai responder a esse Deus em sonho. E quando ele fala com esse Deus, a gente tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, logo no comecinho do versículo, a gente tem o autor nos informando e deixando bem claro que quando esse diálogo estava acontecendo entre Deus e Abimeleque, Abimeleque não tinha tocado em Sara ainda. Então, ainda não tinha acontecido nenhuma relação com ela. Muito provavelmente, essa relação não tinha acontecido por causa dessa doença de Abimeleque, que não pôde receber Sara em seus aposentos. Ou seja, a intervenção divina poupou Sara de se deitar com esse homem. A intervenção divina poupou que a semente fosse contaminada. E aí, depois dessa ênfase do autor, nós temos então a resposta de Abimeleque a Deus. E Abimeleque, gente, ele vai fazer uma oração ao Senhor que muito parece com a oração de um homem justo, um homem que tinha algum conhecimento a respeito desse Senhor, porque ele vai apelar para a justiça de Deus. Veja que a forma como Abimeleque fala com Deus é muito parecida com a forma como Abraão fala com Deus quando intercede pelos justos de Sodoma. Ele vai apelar para um atributo de Deus que é o atributo da justiça, mostrando que esse homem tinha algum conhecimento a respeito desse Deus. Ele sabia que o Deus verdadeiro era um Deus justo. E, portanto, ele diz o seguinte: Senhor, destruirias um povo inocente? Veja, ele está intercedendo não só pela sua vida, mas pela vida da sua nação. Ele era o rei de uma nação, ele era o rei de um povo. E quando um rei fosse destruído, a nação ficava vulnerável e também seria destruída muito brevemente. Outra coisa, ele está entendendo que esse juízo não viria só sobre ele, mas viria também sobre os seus. Além disso, estava acontecendo um burburinho na casa de Abimeleque, porque desde que Sara tinha chegado nessa casa, as mulheres de Abimeleque, as suas servas, já não engravidavam mais. Então Abimeleque entendeu que esse juízo ao qual Deus estava te dando clareza não estava só sobre ele, mas sobre a vida de toda a sua casa. E Abimeleque aqui está intercedendo também pelos seus e dizendo: Senhor, destruirias um povo inocente? O Senhor não é um Deus justo? Como o Senhor vai fazer isso conosco? Nós não sabíamos disso. E aí ele diz: acaso não foi Abraão que disse ela é minha irmã? Não foi Sara que disse ele é meu irmão? Ou seja, eles me enganaram. Como eu poderia saber que eu estava prestes a me deitar com uma mulher casada se eu fui enganado? Ainda assim, o juízo do Senhor virá sobre mim? Então ele diz que aquilo que ele fez foi de coração puro, de mãos limpas. Ou seja, ele foi enganado. Ele não sabia que estava prestes a se deitar com uma mulher casada. Gente, a fala aqui de Abimeleque também nos faz lembrar sobre o nosso estado pecaminoso. Sem Deus, nós não conseguimos enxergar esse estado de podridão. Sem Deus, nós não conseguimos ter consciência de pecado. É necessário que Deus abra os nossos olhos e nos dê a consciência de que isso é errado. Justamente por saber disso, Deus intervém na nossa história e, através do Espírito Santo, Ele nos traz essa consciência. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence de nossos pecados. Ele nos traz a consciência de que somos pecadores e de que merecemos o juízo eterno. O próprio Deus é aquele que abre os nossos olhos e nos tira da ignorância. E talvez você esteja pensando assim: então é melhor permanecer sempre na ignorância, porque estando na ignorância eu não sei mesmo, então eu estou fazendo sem saber e aí eu estou inocentado, eu vou passar impune nessa situação. Não, gente, não vai. Veja, a primeira coisa que Deus falou para Abimeleque é que ele certamente morreria, porque estava prestes a se deitar com uma mulher casada. Mesmo Abimeleque não sabendo disso, se ele se deitasse com Sara, ele teria pecado contra Deus, mesmo não tendo consciência, porque o ato pecaminoso, ele aconteceu e, portanto, a culpa estaria sobre Abimeleque da mesma forma. Nós somos pecadores, merecemos a ira de Deus. A nossa natureza ofende a natureza de Deus. A nossa natureza é oposta à natureza de Deus. E mesmo não tendo consciência disso, isso nos torna culpados. O erro continua sendo uma verdade. Você quer um exemplo para ficar muito claro?
eu tenho um filhinho de 1 ano. Ele ainda não entende muito bem as coisas. Se eu falo algo para ele, ele não tem total clareza para entender o que eu estou explicando. Ainda assim, ele tem alguns impulsos dentro de si que faz com que muitas vezes ele queira bater nos outros. Bater no meu rosto, bater no rosto do pai dele, bater no rosto dos amiguinhos. Ainda que ele não tenha plena consciência de que isso é errado e que não se deve fazer isso, o ato dele não deixa de ser um ato errado. O ato dele não deixa de ser pecaminoso. O ato dele não deixa de trazer culpa sobre ele. Se ele bate em um amiguinho, ele machuca o amiguinho do mesmo jeito. E ele é culpado por esse machucado, por essa ferida. Entende? Da mesma forma, gente, nós somos pecadores e o nosso pecado, a nossa condição pecaminosa ofende a natureza de Deus, machuca quem está ao nosso redor e destrói a criação do próprio Deus. E essa culpa está sobre nós, tendo consciência ou não. E por carregarmos a culpa, nós merecemos também o juízo, nós merecemos a condenação, tendo consciência disso ou não. Ou seja, nos conduzir para um estado fora da ignorância, nos conduzir para um estado de consciência do nosso pecado, é um grande ato de amor e misericórdia do nosso Deus por nós. É um lugar que nós deveríamos almejar estar, fora da ignorância. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando que é melhor não saber, né? É melhor não ter informação, é melhor não saber da verdade, porque dessa forma a gente permanece na ignorância, Deus perdoa e tá tudo bem. Isso é uma mentira, não caia nisso. Nós precisamos sim conhecer a verdade para recebermos essa bênção de sairmos da ignorância, termos consciência dos nossos erros, porque só no lugar da consciência é que há a possibilidade do arrependimento e da mudança de comportamento. Então pare com isso, não se contente mais em estar na ignorância, deseja ter consciência, deseja saber, deseja ser contemplado com essa bênção, porque é esse lugar, é essa bênção que vai te levar para um novo lugar, que vai te levar para uma condição diferente. Versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então veja, gente, depois de Abimeleque dizer a Deus que estava fazendo isso de coração puro, de mãos limpas, ou seja, que ele foi enganado, ele não sabia do que estava fazendo, Deus vai dizer para ele: sim, Abimeleque, eu sei, e foi por isso mesmo que eu intervi e não permiti que você tocasse em Sara, que você pecasse contra mim. Algumas coisas importantes aqui para falar. Quando nós pecamos, a gente precisa entender claramente isso. Nós pecamos contra Deus, sobretudo. Não é apenas contra o nosso próximo, mas qualquer pecado é contra Deus primeiro. E Deus, gente, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele não merece esse pecado contra Ele. Muitas vezes a gente é levado a um determinado pecado porque o próximo nos irritou, nos incomodou, e aí a gente se acha no direito de errar com o outro, e ele mereceu mesmo, eu fiz mesmo e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque não é só sobre o que o outro merece, mas é porque é sobre o seu pecado ofender o coração de Deus. Você está indo contra a Deus, aquele que entregou a vida por você, o único que te ama verdadeiramente. Não é só em relação ao outro. Se nós fôssemos oferecer o que o outro merece, nós ofereceríamos o juízo eterno. Se nós fôssemos receber o que nós merecemos, nós receberíamos o juízo eterno. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o nosso pecado é algo que ofende o coração de Deus, é algo que machuca e faz sangrar o coração daquele que tanto nos amou. E é por isso que aqueles que amam a Deus, aqueles que se dizem amigos de Deus, não se sentem bem com o pecado, não gostam de viver uma vida de pecado, mas desejam lutar contra isso, desejam ser livres dos seus pecados cada vez mais, não encontram prazer e alegria nisso, ao contrário, se chateiam. O pecado causa tristeza no coração de quem é amigo de Deus.
Se você tem errado, se você tem vivido uma vida contrária ao coração de Deus e isso não tem gerado nada no seu coração, é sinal de que você não ama a Deus. É sinal de que você não é um amigo de Deus. É sinal de que você ainda não teve um encontro real com o Senhor. Porque quando o Senhor chega na nossa vida verdadeiramente, nós amamos a esse Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por amarmos a esse Deus, não queremos ofendê-lo com os nossos pecados, em hipótese alguma. Mesmo sabendo que muitas vezes ainda caímos e acabamos passando por isso, nós não nos alegramos com as nossas quedas. E é por saber que nós não temos essa consciência, que, como eu já disse, Deus envia o seu Espírito Santo, que nos traz a consciência do pecado, que nos traz esse arrependimento genuíno. Se você pensa que ainda não se arrependeu verdadeiramente, se você acha que não tem essa consciência ainda, se você não se entristece com seus pecados, mas está triste neste exato momento por isso, clame ao Espírito Santo para te dar essa consciência. Clame ao Espírito Santo para gerar no seu coração um arrependimento verdadeiro, porque Ele irá abrir os seus olhos, Ele irá te trazer consciência. Outra coisa que eu quero te falar com esse texto é que Deus está dizendo para Abimeleque que Ele mesmo permitiu que Abimeleque não pecasse contra ele. Deus tem poder para nos impedir de pecar. Quando Deus chega na nossa vida, Ele nos salva e Ele nos capacita a viver de forma diferente. Se você tem sofrido com algum pecado recorrente, perceba, Abraão está cometendo o mesmo erro pela segunda vez que ficou registrado nas Escrituras. Ou seja, essa meia-verdade, essa mentira que Abraão contava era um pecado recorrente. Abraão não conseguia confiar em Deus. Abraão estava se apoiando em uma estratégia humana, em um recurso humano para se defender. Pela segunda vez já, era um pecado recorrente. Se você tem um pecado que tem sido um grande desafio na sua vida, você não gosta, você não está feliz com isso, você gostaria de se ver livre desse pecado, ele é recorrente, ele te incomoda, ele te faz sofrer porque faz o coração de Deus sangrar. Clame ao Espírito Santo, clame a Deus para te impedir de pecar. Peça a ajuda do Senhor para não pecar mais, porque Deus nos capacita a viver de forma diferente. É possível sim lutar contra os nossos pecados e vencer essa batalha. Às vezes eu percebo uns discursos meio conformados assim, sabe? Como por exemplo, é o espinho na carne, né? Tem coisa que a gente nunca vai vencer. Não, gente, não acredite nessa mentira. O espinho na carne de Paulo foi enviado pelo próprio Deus. E Deus jamais vai enviar algo no seu coração para que você peque contra ele. Quando Paulo fala a respeito do espinho na carne, ele não está falando de pecado, de algo que ofende o coração de Deus. Ele está falando de uma fraqueza humana, mas que não é algo, não é um pecado contra a natureza de Deus. São coisas diferentes. Os nossos pecados precisam sim ser vencidos no Senhor, então não desista. Se existe algo que tem te feito cair constantemente, clame ao Senhor e Ele te ajudará a sair dessa situação, porque Ele pode sim te levar a um estado de vida de santificação. Ele pode e deseja fazer isso. Então ore, porque com certeza Ele responderá a sua oração, porque sem dúvidas é uma oração alinhada ao coração dele. Quando você orar por isso, quando você pedir a ajuda de Deus para vencer os seus pecados, Deus vai intervir. E Ele vai intervir através do Espírito Santo, que vai sussurrar na sua mente todas as vezes que não é para você fazer determinada coisa, que vai te dar a consciência das situações para que você volte para trás, para que você dê 2 passos para trás quando estiver prestes a cometer o erro. E portanto, gente, quando Ele responder a sua oração, ouça aquilo que Ele está falando. Não deixe pra lá. Sabe quando o Senhor, Ele traz a sua consciência e você simplesmente ignora, passa por cima e faz mesmo? Não faça isso. Mas responda à orientação do Senhor. Você pediu por isso. Então, uma vez que Ele começar a te orientar, ouça o que Ele tem a dizer. E também use as estratégias que a própria Bíblia te dá. Busque conhecer a verdade, se esforce para sair da ignorância. E uma vez que você está munido com essas ferramentas, com essas estratégias, faça bom uso delas. Seja sábio, seja prudente. Se determinada situação te faz cair, não vá para essa situação. Se determinado evento te faz desejar cometer aquele pecado, não participe deste evento. Se determinadas conversas te levam a pecar contra Deus,
Corte essas conversas, evite esses assuntos, se esforce para não pecar contra o seu Deus, porque essas são estratégias que o próprio Deus nos dá através da sua palavra. Depois que Deus diz saber do coração puro diante dessa situação de Abimeleque e de anunciar que ele mesmo havia impedido que Abimeleque pecasse contra ele, Deus vai dar duas orientações para Abimeleque diante desse cenário. Deus vai falar para Abimeleque devolver a mulher, devolver Sara para Abraão. E Deus vai falar também para Abimeleque receber a oração de Abraão, porque Abraão era um profeta. E quando ele orasse por Abimeleque, toda a sua casa seria curada e a culpa já não estaria mais sobre eles, portanto o juízo não viria mais sobre eles. Caso contrário, se Abimeleque não obedecesse as orientações de Deus, o juízo viria sim sobre a vida de Abimeleque e de todo o seu povo. Uma vez que Deus nos traz a consciência dos nossos pecados, a nossa reação diante dessa consciência, a nossa reação diante dos olhos que foram descortinados e agora nós não estamos mais na ignorância, deve ser o arrependimento. E o arrependimento, gente, é reconhecer que você está errado, que você precisa de perdão e mudar a rota. O arrependimento verdadeiro produz mudança de comportamento, produz mudança de realidade, produz transformação. E essa transformação corrige o seu erro. Você deixa de continuar cometendo esse mesmo erro. Você deixa de cometer essa prática que está ofendendo o coração de Deus. É por isso que Deus vai dizer para Abimeleque: Abimeleque, corrija o seu erro. Devolva Sara a Abraão, devolva Sara ao seu marido, devolva a esposa ao marido. Corrija o seu erro. Da mesma forma somos nós. Uma vez que Deus te trouxe consciência dos seus pecados, se arrependa, reconheça que errou diante dele e receba o perdão que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E ao receber esse perdão, corrija os seus atos, não cometa mais essas práticas, tome atitudes para evitar que você caia de novo. E se o pecado que você cometeu causou algum dano, causou algum mal que você ainda pode reverter, faça isso. Corrija o seu erro. Você machucou alguém, vai e peça perdão pelo seu erro, pela ofensa que você gerou no coração do outro. Você roubou algo de alguém, restitua aquilo que você roubou a quem lhe é devido, a quem tem o direito de ter aquilo. Você cometeu algum crime, paga a sua pena, cumpra com aquilo que é sua responsabilidade, faça sua parte. Você está envolvido em algo que é errado, desfaça o seu envolvimento. Você fez um acordo que não deveria ter feito, quebre esse acordo, quebre esse contrato, volte atrás em suas palavras para estar alinhado ao coração de Deus. Não prossiga com esse erro. Gi, mas eu não posso fazer isso, minha vida corre risco, corre perigo. Confie em Deus, Ele pode te proteger. O Senhor é justo e Ele protege os seus. Veja, nós estamos vendo Deus protegendo Abraão e Sara, mesmo eles errando, mesmo em meio ao pecado, porque Deus é fiel e protege os seus, mesmo que nós não mereçamos. Portanto, corrija os seus erros, volte atrás, alinhe sua vida e confie que o próprio Deus vai te capacitar para isso, vai permitir que você consiga obedecê-lo e obedecê-lo por completo. Além disso, Abimeleque deveria receber a oração de Abraão, que o próprio Deus vai dizer que era um profeta. Gente, é a primeira vez no Antigo Testamento que nós temos essa palavra aparecendo, a palavra profeta. Abraão é o primeiro homem que vai ser designado como um profeta de Deus. O que é um profeta de Deus? De forma muito simples, muito resumida, é alguém que carrega a revelação de Deus. É alguém que carrega a revelação de Deus e que deve comunicar essa revelação ao povo de Deus. Abraão carregava, gente, a promessa de que uma nação seria formada e que essa nação abençoaria todos os povos da terra. Então Abraão carregava a revelação de Deus, portanto ele era um profeta. Mas agora vamos trazer para o tempo presente. A Bíblia vai falar lá nos Evangelhos, em João capítulo 15, que Jesus vai dizer
que nós não somos mais seus servos, mas sim seus amigos, porque ele compartilhou conosco tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Então, uma vez que você conhece a revelação de Deus, você agora se torna amigo de Deus. Por isso, existe uma frase de um livro chamado Não Apagueis o Fogo do Espírito, eu acho que é esse o livro, foi escrito pelo Fábio Coelho. Ele define o profeta como sendo amigo de Deus. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que simplifica, e é exatamente isso. O profeta é um amigo de Deus, e como amigos de Deus, nós conhecemos a revelação de Deus, carregamos ela no coração e compartilhamos ela com o povo de Deus. Veja, Jesus disse: eu já lhes anunciei tudo aquilo que o Pai me contou, e por causa disso vocês já não são mais meus servos, mas são meus amigos, porque compartilhei tudo com vocês. Portanto, gente, nós já temos a revelação, e a revelação está toda aqui, completamente aqui. A revelação, a mensagem da parte de Deus está na Escritura Sagrada, está na Bíblia. Jesus já compartilhou tudo conosco. É nosso papel nos esforçarmos para compreender, e é o Espírito Santo que nos dá espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que a gente vá a esse texto não somente com um olhar acadêmico, como alguém que lê uma mera literatura, como alguém que está estudando um simples texto histórico, não. Nós vamos a esse texto como filhos de Deus, como pessoas que leem e estudam pelos olhos da fé e compreendem as verdades eternas que estão nesse livro no Espírito, e por isso tem dentro de si a revelação de Deus e compartilham com o povo de Deus, para quem quiser ouvir a mensagem que provém do coração de Deus. E portanto, todos aqueles que têm a revelação e compartilham a revelação com o povo de Deus podem ser chamados de profetas, amigos de Deus. Detalhe, gente, eu não estou falando sobre o dom de profecia, são coisas diferentes. Eu estou falando sobre ser um profeta de Deus, eu estou falando sobre ser um amigo de Deus, eu estou falando sobre carregar no coração a revelação de Deus e compartilhar com o povo de Deus essa revelação. E a revelação de Deus é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Nós não temos e não precisamos pôr nada nela e nem tirar nada dela, ela é completa. Bom, Abimeleque precisava ouvir e receber a oração desse profeta a Abraão para que ele fosse curado, ou seja, para que o juízo saísse de sobre ele, para que a culpa do seu erro, do seu pecado saísse de sobre ele e de todo o seu povo. Caso contrário, ele iria morrer, e todos os seus também. Gente, eu e você só podemos ser salvos do juízo eterno, da morte eterna, de uma única forma. Só existe um caminho, o caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior dos profetas. Jesus Cristo é o profeta que entregou a vida por mim e por você. Jesus Cristo é o Filho de Deus que assumiu o corpo humano, forma humana, e veio ao mundo se oferecer em nosso lugar por nossos pecados. Jesus Cristo é o Filho de Deus que, sendo santo, puro, perfeito, correto, não tendo sobre ele culpa alguma, recebeu toda a nossa culpa para que a ira de Deus fosse sobre ele e não sobre nós. Jesus Cristo é aquele que recebeu o juízo de Deus para que eu e você não recebêssemos. Jesus Cristo é aquele que, como um profeta, intercede por nós eternamente ao lado do trono, ao lado do Pai, para que eu e você possamos ser curados das nossas doenças, das nossas enfermidades e das nossas iniquidades, dos nossos pecados. É só por causa de Jesus Cristo que nós não morreremos para todo sempre. É só por causa de Jesus Cristo que o juízo de Deus não virá mais sobre nós, porque veio sobre o próprio Cristo. Ele é o profeta que intercede por nós eternamente e dessa forma nos cura de todo mal, de todo pecado, de toda dor, de toda enfermidade. Nós só precisamos de Jesus Cristo. Ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é o intercessor. Você não precisa de outros meios para se chegar a Deus, até porque nenhum outro meio te leva a Deus. Nenhum santo te leva a Deus, nenhuma imagem te leva a Deus, nenhum ritual te leva a Deus, nenhum estilo de vida te leva a Deus. O que te faz ir a Deus é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Abimeleque estava na ignorância, não sabia que estava prestes a cometer um pecado.
mas Deus o alertou, abriu seus olhos e lhe deu a chance de fazer diferente. Nós vivíamos na ignorância, mas uma vez que Deus nos deu a consciência de pecado, Ele nos dá também a chance de corrigir a rota, de fazer de forma diferente, de nos arrependermos dos erros que cometemos e que nem sabíamos que estávamos cometendo, mas que agora sabemos. E Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida diferente. Será que vamos aproveitar essa oportunidade? Será que Abimeleque aproveitou essa oportunidade? Será que Abimeleque seguiu a orientação de Deus? Ou Abimeleque recebeu o juízo divino sobre si e sobre toda a sua nação?